Rafa, eu até consigo fazer por um tempo, mas depois eu desisto, começa a dar tudo errado, eu faço algo que eu sei que eu não deveria fazer e aí eu não consigo manter e nunca chego no meu resultado. E aí eu te pergunto, será mesmo que você não consegue colocar em prática porque você é desmotivada, sem foco, indisciplinada, ou será que você não está sabendo lidar com os contextos, com a falha, e criando uma rotina muito rígida que você não consegue manter? Oi, eu sou a Rafa Guiar, sou nutricionista e trabalho com abordagem comportamental. Eu ajudo mulheres a lidarem com o comer emocional e terem uma alimentação mais leve e sem culpa. E no vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre recaídas, falhas, obstáculos e dificuldade. Aquilo que você gostaria de ter feito e não conseguiu fazer. E muitas vezes é o grande motivo de você se sentir aí desmotivada e que te impede de chegar no seu objetivo. Eu preciso ser sincera com você e te dizer que mesmo uma alimentação sem dietas demanda esforço, demanda assim atenção, tempo, ação, realização. E isso, claro, que gera um gasto de energia. Então, eu te falar que vai ser 100% tranquilo e que você não vai precisar de um esforço, é mentira. O que eu quero te passar é que, na verdade, isso não precisa ser sofrido. Esse processo de transformação, não só na alimentação, mas em qualquer área da vida, demanda um passo a passo, demanda uma jornada. E é nisso que a gente precisa ser mais madura com o tempo, de entender que é natural da vida, é natural do processo de mudança acontecer as falhas. E quando a gente não aprende a lidar com elas, aí está sendo um problema. Ou será que você ainda imagina que você deveria e é possível ter uma vida e uma alimentação perfeita? O problema não é falhar, recair, voltar a ter aqueles comportamentos e pensamentos diante desse processo de mudança, mas sim imaginar, entender como se não fosse existir uma falha no seu processo e como se você estivesse ali cometendo um crime realmente nos momentos em que você sai da sua rotina, nos momentos em que você não consegue executar aquilo que você planejou e como se não houvesse maneira de lidar com essa saída da rotina de uma forma consciente. Tudo muda quando você muda o seu olhar sobre a falha. Quando você observa a falha sem julgamentos, entende que você não tem culpa, mas você tem responsabilidade. A culpa é quando você fez algo de errado. A responsabilidade é aquele olhar mais consciente, é aquele olhar mais sábio de entender que você sim tem ação sobre aquilo que aconteceu. E você também tem poder de mudança. Você também tem poder de entender o motivo de você ter recaído, o como você se sentiu, como que você pode fazer numa próxima oportunidade e por que aquilo para você não foi tão interessante. Além de entender que na verdade isso pode acontecer, que a vida não é perfeita e que eu vou aprender a lidar com a frequência, com o contexto que essa falha existe. Você entende que você consegue sair mais forte depois dessa falha, porque você passou por todas essas fases e questionamentos e pensamentos sobre aquilo que você não executou. Esses dias uma paciente me contou que ela acabou chegando em casa muito cansada e tinha uma caixa de bombom e ela comeu ali alguns bombons antes de fazer ali todo um ritual que a gente elabora em sessão juntas para que ela não fosse diretamente para a comida. E ela me mandou um áudio meio em cima do muro. Será que é para eu me culpar? Será que isso foi uma falha? Será que não foi? Será que eu tenho que me preocupar? E ela precisou dessa orientação. E o que eu comentei com ela é: tá tudo bem você buscar a comida por uma função que não é necessariamente dela. A comida não vai te descansar, não vai deixar o seu dia necessariamente melhor só por conta dela. Tem outras questões que a gente precisa fazer para ter esse resultado que a gente deseja. Mas não quer dizer que você anulou todo o processo que você veio construindo de evolução e também não quer dizer que esse é o ponto de partida de exageros, de descontroles, de más escolhas, de uma má consciência. Foi só um momento. Vamos entender o porquê que esse bombom entrou, como ele te ajudou, como que você pode fazer numa próxima vez, o quanto isso vem acontecendo, será mesmo que a gente precisa ter ali uma preocupação muito intensa com algo que está sendo a exceção e não a regra? E lembra que ter esse olhar gentil, compassivo, acolhedor com você não é passar a mão na sua cabeça como se você tivesse sendo aquela criança mimada, sabe? Que todo mundo fala. Sempre tem alguém ali te permitindo e passando a mão na sua cabeça, te aprovando de coisas que não
precisariam ser aprovadas. Mas, na verdade, é o olhar que te fortalece para continuar na ação. Ou você é daquele grupo super restrito de pessoas que quanto mais rígida você é com você mesma, melhor fica. Mas aí eu também te pergunto, como você faria e falaria, iria lidar com uma amiga que estivesse passando por essa mesma situação? Com um olhar mais gentil ou com um olhar mais ríspido? Então a gente precisa entender que a comida ela vai estar em todos os locais. A gente não vai conseguir fugir dela. A gente precisa comer até o resto da vida. E qual será a relação que a gente está construindo dia a dia com ela? Eu preciso aprender a lidar com a comida, com as minhas emoções, com as duas juntas. E quando eu recaio nesse processo, quando eu tenho um obstáculo, quando eu deixo de executar aquilo que eu gostaria, não quer dizer que eu não sou capaz e que eu perdi todo o meu processo e que isso nunca vai funcionar para mim. Mas que talvez eu tenha, sim, algumas dificuldades que eu preciso acolher, lidar. E é justamente desse olhar da nutrição comportamental, de uma nutrição mais consciente, que você não deve fugir. Porque se você foge dele, você entra num processo de 8 ou 80, em pensamentos rígidos, que você não consegue tirar essa cobrança e a punição de você, que você também não anda, não evolui, porque você fica sempre presa naquele processo da falha, que você nunca é capaz, que você nunca consegue, que o outro consegue. E aí você traz uma régua do outro para avaliar o seu processo. Também não entende o que o outro está mostrando, se ele está sendo tão positivo assim, ou se ele está mostrando uma parte da vida dele que você não está conhecendo o resto. E você fica insatisfeita como se você nunca conseguisse. Então lembre-se, a questão não é não recair, mas é como eu vou lidar a partir dessa queda. O que eu vou fazer a partir de agora para me aproximar dessa nutrição e dessa relação com a comida que eu quero ter. Uma alimentação mais leve, sem culpa, sem julgamentos, com qualidade, com prazer, com satisfação, com atenção. Espero que esse conteúdo possa ter te ajudado, ter feito sentido na sua prática, na sua vida. Me conta aqui embaixo como é lidar com as recaídas para você e como você se planeja fazer agora a partir dessas informações. Me acompanha lá no Instagram que dia a dia eu mostro a minha prática, a minha rotina de uma alimentação mais consciente, mais leve, sem culpa. E na semana que vem a gente se vê com mais um vídeo aqui no canal.